Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 50º Encontro de Direito Digital, aqui do Digital Rights. Poxa, para essa noite incrível, para essa noite histórica, para esse dia 13 de abril de 2023, a gente preparou para você, nosso ouvinte que está, o nosso espectador que está assistindo, um encontro especial para falar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a história do Digital Rights. E para isso a gente reuniu aqui os fundadores, Vinho, a Maria Cecília e o Wagner, para contar sobre o que aconteceu, qual foi a ideia do DR, poxa, alguma história de bastidor bacana. Então, se você, assim como eu, tem tanta curiosidade para compreender a evolução dos sonhos desses três, fique com a gente, que a nossa conversa vai ser bem bacana. Em primeiro lugar, então, eu agradeço a tua presença e agradeço aos nossos convidados, Plínio Gazi, Cecília, o Wagner, pela oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigado, viu? Plínio, Cecília, Wagner, vocês querem falar alguma coisa inicial? Acho que a honra é o Plínio falar aí, né? Cabeça do Imagina, negócio. eu estou aqui celebrando 50 encontros, gente. Nada disso seria possível sem vocês todos aí também. Puxa, é sensacional. Foi um sonho que a Ceci e eu pensamos ali, cogitamos um pouquinho no momento de um brainstorming súbito. Eu já vou começar. Posso começar, Hélio? Rapidinho. Pode, bom, depois eu faço a leitura do currículo, então. Vai ser tudo Vou tomar certo. liberdade para a gente desenvolver o assunto aqui, porque foi tão legal reunir aqui. Fazia um tempinho que eu não vejo a Cecília. A pandemia veio, destruiu. A gente se viu algumas outras vezes depois disso, mas destruiu os contatos próximos, né, que a gente tinha frequentemente com as pessoas. E aí, em seguida, veio a gravidez. A gente está tentando se encontrar de novo, fazer um café, alguma cerveja, alguma coisa, e até agora não conseguimos de novo. Mas eu estou tão feliz em revê-la. O Wagner também, sempre bom revê-lo. Então, é muito legal reencontrar as pessoas com quem a gente idealizou um projeto tão legal. E eu lembro muito bem, assim, como se fosse hoje mesmo, um dia que eu estava lá no cantinho, trabalhando no Office Bloom com a Cecília do meu lado, e aí eu estava com uma cabeça maluca ali, e falei para a Cecília, puxa, por que a gente não começa alguma coisa para fomentar o conhecimento sobre direito aplicado à tecnologia, né? Para fomentar o conhecimento de livre acesso e indiscriminado para as pessoas que não têm acesso a nada, para que elas conheçam os direitos dela no mercado e no meio da tecnologia. A Cecília falou, puxa, eu também pensei nisso algumas vezes, eu tenho essa ideia, eu gosto dessa ideia, tal, 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 vamos que vamos, vamos. Como é que a gente vai fazer? Não sei, mas vamos criar o evento no Meetup e vamos ver o que sai. A gente criou o evento daqui a uns 3 meses, né? Foi no final de 2015, lá para setembro, outubro, talvez. E a gente criou o evento no Meetup e, assim, em 2 meses já tinha quase 2.000 pessoas que acompanhavam o evento no Digital Right, no Meetup. E a gente falou, puxa, agora a gente começou a ficar sério, né? A gente precisa fazer o evento acontecer de alguma forma. E a gente ficou pensando como seria esse evento, aonde que seria, né? Até que chegou a ideia de envolver o Wagner também. Então, quando a gente falou com o Wagner, ele falou, não, a PUC vai gostar da ideia, o professor Daniel Gatti, diretor da PUC, ele vai encampar também, abrir espaço, e abriu um espaço incrível para a gente começar a desenvolver, né? Mas o foco da ideia de criação do Digital Rights é a questão de haver uma ideia única dos três, pelo menos. Teve muito mais gente envolvida, teve a Helena também, teve muita gente incrível que passou no nosso caminho, que foi fomentando de alguma forma, foi contribuindo com novas ideias. E aí, mas o mote, o que fez as coisas evoluírem, foi justamente os três estarem com a mesma vontade, a mesma linha de raciocínio de criação de uma coisa assim, sem um falar com o outro. De repente, quando falamos, a gente viu que tinha uma parte muito legal de contribuir com a sociedade aí, né? Eu tenho certeza que cada um tem o seu pensamento sobre como foi a criação, como foi o pontapé inicial, o que a gente fez ali para partir para a concretização desse sonho nosso. Mas todos os sonhos aqui se confluindo de uma forma tão bonita. A gente está agora 50º encontro, fora os Digital Rights Academy, Lounge, Summit que a gente fez, puxa,
Enfim, vou parar por aqui para deixar os outros falarem, para não ficar falando muito sobre a nossa história aqui sozinho. Poxa, Manda aí, Ceci. obrigado. Vagnão, por favor. Não, manda Ceci aí, na sequência. E aí, o Plínio virou para você, tá me bombando, pô, você tá naquela apelação chata que tal, o Plínio perguntou, jogou essa ideia. E aí, qual que foi a tua reação, Ceci? Então, primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer conversar com vocês, falar sobre o Digital Rights. A gente estava conversando antes, eu estava brincando, né? 7 anos, meu Deus, né? Quanta coisa aconteceu durante todo esse tempo. Mas eu acho que tanto eu quanto o Plínio e outras pessoas que trabalharam também com a gente tinha uma impressão naquela época que o que a gente lidava no nosso dia a dia não era uma coisa totalmente, um conhecimento amplo para toda a sociedade. A gente trabalhava naquela época, o Plínio se lembra, envolvendo questões associadas a Bitcoin, que era uma coisa que na época ninguém assim entendia muito bem como ia funcionar, trabalhando com quebra de sigilo, envolvendo dados pessoais e várias outras coisas. E a gente conversava entre si e falava, nossa, nem os juízes, né, quando a gente ia despachar para ter uma liminar, eles tinham uma compreensão, porque tudo era muito novo. Então, a gente tinha um papel muito educativo mesmo, de explicar, de falar o que era a tecnologia, por que aquilo era importante. E veio a partir disso, né? Veio dessa, poxa, isso é importante. E olhando para hoje em dia, a quantidade de grupos, de encontros, de associações, não era a mesma coisa em 2015. Hoje em dia, a gente tem um movimento muito maior, muito mais amplo na sociedade associado a isso. Então, eu acho que foi muito dessa sensação. Estamos tratando de coisas muito novas, num aspecto de conhecimento para a sociedade, e qual é a melhor forma da gente levar isso para as pessoas, né? Então, eu acho que partiu muito disso. E a gente não tinha dimensão, isso que o Plínio comentou, de quantas pessoas iriam reunir, de quantos encontros iriam acontecer. A gente só tinha ideia, vamos fazer isso, vamos, e fomos. E conhecemos o Wagner, a PUC abriu as portas da casa para a gente, foi muito legal ter conhecido tantas pessoas na PUC, em tantos encontros diferentes, ter trocado tantas ideias, isso agregou muito. E olhando hoje para trás, em perspectiva, eu percebo a importância, sabe, da história como um todo, porque de fato, em 2015 não era uma coisa natural, é isso que eu quero dizer, sabe, falar sobre isso, falar sobre direitos digitais de uma maneira tão ampla. Era algo que ficava muito restrito. Então, eu acho que foi muito bom as coisas acontecerem como aconteceram na nossa história, né, para cada um aqui. E quando eu olho para trás, eu penso, poxa, que bacana que a gente pôde viver isso e ter conhecido tanta gente legal ao longo do caminho. Então, eu acho que foi um pouco disso ali no primeiro momento. Poxa, muito bacana. Quando você estava falando, pô, eu lembrei onde eu estava em 2015, fazendo minha prova da OAB ali, terminando o 5º ano da faculdade. Eu ouvi alguma coisa falar, o Caião, né, o Caio Sérgio de Oliveira, postar alguma coisa sobre direito de crescimento. Eu falei, que é isso, cara? E feitos traz, lá atrás, meu Deus do céu, que tema muito interessante. E, poxa, ouvir de você, do Plínio, daqui a pouco do Wagner, mas assim, reviver essas lembranças que não são minhas, da memória coletiva que o Sérgio Branco tanto fala, né? Caramba, poder sentir, mesmo com esse tempo, com esse lá, com 7 anos, agora, né, no ano de 2023, sentir essa energia que vocês tinham no começo, esse
esse ponto, né, para realizar. Então, poxa, muito bacana ouvir o teu relato, Cecília. E você, Wagner, como que a PUC entrou na história? Como que é a tua relação com a tecnologia? E, poxa, como que você enxergou a ideia do DR quando o Plínio e a Cecília vieram conversar contigo? Opa, acho que tá mudo. A gente já fazia alguns eventos de tecnologia, né? Então, virada tecnológica, Trends Conference, enfim, vários eventos. E a gente fazia tudo lá dentro da universidade, por causa do apoio do Daniel, né? Dentro da PUC. E eu sempre tive envolvido, não tenho, né, ligação nenhuma com direito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma ligação indireta por conta do trabalho que a gente desenvolvia e desenvolve até hoje, na verdade, fomentando comunidades, né? Então, desde, enfim, em 1900 e bolinha, quando o pessoal discutia sobre a proibição de jogos, falando que os jogos iam influenciar as pessoas, enfim. E aí eu comecei a ver, falei, caramba, não adianta a gente ficar só pensando em tecnologia propriamente dita, né? Porque eu venho dessa área, né, de programação, enfim, passei pela computação lá na PUC, e aí a gente olhar e falar assim, beleza, a gente desenvolve, aí na hora que chega num formato novo, alguma coisa, aí pode ter uma proibição, pode, sabe, as pessoas podem não entender direito o que está rolando, o pessoal falando sobre liberdade de conhecimento, então open source, e aí acabou nesse movimento de open source, que eu venho desde 1998, 99, a gente fazendo esses eventos e trabalhando junto com políticas públicas para desmistificar isso, né? Então, porque já até tinham comentado de proibição na época da utilização de código livre, porque não daria para saber quem fez o código, enfim. Então, meu envolvimento acabou vindo disso, né? De atuar já há bastante tempo e junto com a iniciativa pública, participando da Lesp, né, enfim, de algumas associações que falam sobre a tecnologia, o uso na sociedade, e aí eu peguei e falei assim, bom, o Plínio chegou com a demanda, né, falando, pô, a gente poderia fazer alguma coisa relacionada ao direito digital, e aí caiu como uma luva, né? Porque era uma coisa que a gente já fazia dentro da universidade sem organização nenhuma, porque o foco nunca foi esse, a gente nunca foca em falar propriamente de direito, né? A gente fazia alguns encontros, aí tinha alguma coisa dentro da virada tecnológica, que daí a gente falava sobre a importância da LGPD. Aí falava lá, mas nunca algo consolidado, criando uma comunidade específica só isso, né? E aí foi quando o Plínio chegou, falou, aí eu nem comentei com o Daniel nem nada, porque o Daniel sempre manda bala, né? Tipo, carta branca. E aí eu falei, cara, eu acho que a gente vamos estruturar primeiro, né? Vamos ver como que a gente pode fazer os encontros, estruturar o modelo e mandar bala, né? E aí foi isso, né? Então, são poucas iniciativas que a gente olha que tem aí 7 anos, né? Geralmente 1, 2 anos aí acaba, aí o pessoal desanima. Então, é difícil você estar há 7 anos, né? Então, são poucas iniciativas que você vê aí 7 anos organizando comunidade, enfim. E eu acho que esse também é o desafio, né? Que é continuar por mais 7. Então, essa é a beleza do negócio. Poxa, Wagner, muito bacana. E você já mandou uma pergunta que eu vou mandar para o final, mas vamos deixar guardada ela aqui para os próximos 7 anos. Mas é muito importante, né? Gostaria de destacar e agradecer o papel da PUC, né, na evolução dos trabalhos do Digital Rights, que sempre esteve de portas abertas, né, tanto com o material humano, destacando o trabalho do Wagner, da Lenar, de todo mundo que sempre nos apoiou, quanto com sessão de espaço, etc. Então, assim, a PUC, queria agradecer se alguém da PUC estiver assistindo. Então, muito obrigado mesmo por todo o apoio que você deu para nossa, que você deram para nossa história aqui no DR. E falando um pouquinho dos eventos, eu queria ver com vocês.
Qual que foi o evento que mais marcou na tua trajetória no DR? Não assim, tipo, só de um evento, poxa, o primeiro Summit, ou, sei lá, o EDD tal, que nós conversamos com o fulano. Mas assim, qual que foi um arco que você entendeu que falou assim, poxa, é aqui o meu lugar, é aqui que faz sentido colocar meu tempo, colocar minha energia, colocar a minha vontade para trabalhar com direito digital, para divulgar o assunto. Aí você pode tirar no 2 ou 1 quem começa respondendo, você vai seguir a sequência, mas, poxa, uma curiosidade que eu tenho para perguntar para vocês. Eu comecei o outro. Eu tenho na minha mente aqui quais são os preferidos, mas fiquem à vontade, por favor. Eu tenho um para comentar. Eu acho que eu lembro, foram muitos, né? Muitos. A gente, enfim, convidou muita gente, a gente fazia numa mesa naquela época, né? Era numa mesa, numa sala. Aí as pessoas chegavam, era muito legal. A gente conversava, tomava café, ouvia, conhecia muita gente diferente a cada encontro. Mas eu me lembro muito do primeiro summit, porque, nossa, deu um frio na barriga intenso em relação a isso. A gente convidou, assim, professores super conhecidos que aceitaram, e a gente ficou assim: "Meu Deus, tal pessoa aceitou poder participar". E aí a gente teve que correr para organizar, para fazer várias coisas. E no dia eu me lembro disso, eu acho que o Plinian também. A gente chegou super cedo, aí ia ser num lugar, aí mudou para outro, que era um prédio da PUC que tem uma entrada pela outra rua. Aí a gente saiu colando cartazes na PUC inteira, apontando seta para dizer onde que chegava, como que ia sinalizando para as pessoas, e deu bastante gente, né, eu não lembro quantas pessoas foram, eu acho que tinham que ir ali no auditório, eu acho que o Wagner sabe. Quantas Foram pessoas cabe ali? 220 inscrições, 160 pessoas presenciais que foram alternando durante o dia. Eu acho que na Você sala coube 110 você lembra o concomitantemente. ano do primeiro summit? 2016. 2016. 2017. 2017, a caneca aí, ó. Primeiro summit. Pois é, pois é. E foi isso, eu lembro, Ó, esse logo aí, eu fiz ele sim. num Photoshop totalmente tosco, tentando fazer os blocos de pixels De caindo, né? dados, exatamente, que seriam as informações. E aí depois veio o Summit, em 2018, e é essa história incrível também que a Cecília conseguiu contato com o pessoal de uma empresa de marketing absurdamente maravilhosa. Aí é outra história, a gente já vai contar provavelmente do primeiro Digital Rights Lounge. Quer falar o seu, Vagnão? Depois eu falo o meu? Eu acho que para mim foram vários, é difícil numerar um encontro propriamente dito, mas teve um peculiar. Todos foram fantásticos, assim, em termos... Porque tava e tá sempre, né, muito alinhado com a demanda do mercado, demanda de startups, enfim. Eu trouxe na época o John Mad Dog Hall, né, que é da Linux Foundation, e eu trouxe o Bruce Paris também, que era da Open Software, né? E aí a gente estava muito falando sobre software livre e tudo mais, e falando de legislação, né? E depois, quando teve um evento do Digital, foi justamente nesse período que a gente estava muito discutindo sobre isso, e aí foi um encontro onde o Renato estava com o pessoal lá em Brasília fazendo a aprovação da lei da LGPD. Então, eles estavam discutindo ali, meio que fazendo o evento, aí saía do evento, ia para a porta, aí tipo falando com a galera em Brasília como que estava a votação, aí ele voltava, continuava fazendo a palestra e falou: meu, tá assim, pô, acho que vai passar, acho que não sei o quê. Aí até que no final do evento falou: porra, passou, não sei o quê. Então foi um que foi bem diferente, assim, porque foi exatamente falando no palco ali, né, o que estava rolando, e ao mesmo tempo sincronizado com o que estava em Brasília, porque estava em pauta justamente essa votação para
passar LGPD. Eu tinha esquecido disso, é verdade, o Renato fez isso mesmo, quando foi aprovado, ele entrou gritando, falando, foi isso, eu tinha esquecido. Mas é verdade, o Renatinho é membro honorário, né? Ele já foi em vários Honoraríssimos. encontros, Nossa, exatamente. ele foi incrível desde o início, fomentou muito, apoiou muito o Digital Rights. Então, muito do que o Digital Rights se tornou foi graças ao apoio de pessoas como o Renato Leite, o Bruno Bione, enfim, pessoas incríveis, meu Deus do céu. Eu vou falar o meu, né? Na verdade, eu acho que como Wagner, eu tenho alguns preferidos, mas mais do que eventos, eu tenho momentos de lembrança com muito, muito carinho. Eu tenho assim, uma lembrança com um carinho absurdo do primeiro evento do Digital Rights Academy, que foi dentro da Uninove. E a gente achou que ia ser um evento tranquilo, né, com umas 50 pessoas, 30 pessoas, que seja, só para a gente começar um Digital Rights Academy que a gente nunca tinha feito, que é o Digital Rights voltado para o mundo acadêmico dentro de universidades e tudo mais, né, que foi uma ideia, inclusive, que a Cecília fomentou quando a gente criou, depois que a gente criou o Digital Rights, ela fomentou, puxa, podemos fazer isso em universidades e tal, e falou do Digital Rights Academy. Então, quando eu acabei tendo contato com algumas pessoas incríveis também, que ajudaram muito o Digital Rights dentro da Uninove, eles acabaram falando, não, a gente vai fazer um auditório grande. E o auditório grande da Uninove deve caber umas 500, 600 pessoas, eu não sei, é gigantesco, assim, um auditório que não acaba mais. E quando a gente chegou lá, estava lotado o auditório, e a gente estava com pessoas incríveis, né? O professor era o Newton De Luca, né? O professor Newton De Luca. Era o Newton, a Cíntia, que também é Rosa. professora da USP, né? O Newton é da USP, a Isso. Cíntia é da USP. Aí estava o Bruno e Bruno o Bione, Carlos também, o Carlos Ligori. Ligori. Isso. Eu Isso. tenho foto, inclusive, depois eu mando. Então, foi incrível, aquele momento foi incrível. Então, a sala repleta de pessoas realmente interessadas no tema, todo mundo super focado, não estava lá por horas complementares nem nada, era um pessoal engajado no direito digital. Enfim, esse foi um momento emblemático de uma turma gigantesca dentro do auditório, só querendo saber mais sobre Digital Rights. Outro evento foi o Digital Rights Lounge, que a gente fez caramba, me fugiu o nome da empresa AKQA. AKQA. Isso, que é a KQA. Isso. Eles são uma empresa de marketing, eles que estruturaram o formato da Netflix de se manifestar como uma menina que tem algumas piadas e tudo mais. Eles são uma empresa gigantesca no mundo de marketing, né? Tem desde Lisboa, outros países da Europa, na Ásia, enfim, são gigantescos. E aí eles gostaram da ideia do Digital Rights, né? E acabaram falando, não, a gente vai produzir um evento aqui bem pocket, né? Um evento pequenininho, e a gente vai fazer uma repaginação da identidade visual de vocês. Isso tudo incrível, assim, eu fiquei abismado e, enfim, foi incrível, porque eles repaginaram e o logotipo do Summit 2018 que o Wagner mostrou agora há pouco é exatamente esse, produzido por uma das maiores empresas de marketing do mundo aí. E foi sensacional, a gente conseguiu um evento maravilhoso com pessoas incríveis. Marcelo Leonardo estava lá, diversos jornalistas que, caramba, tinha jornalista do UOL, do Estado também, tinha que mais, pessoal da Band News, puxa, tinha muita gente incrível que contribuiu também para uma discussão de altíssimo nível. Mas talvez o principal mesmo foi esse frio da barriga que a Cecília comentou do primeiro Summit, porque, puxa, quando você está tentando construir algo, sempre dão algumas coisas erradas que quase que impossibilitam a realização do evento, né? Então, como é que a gente vai fazer um coffee break decente? Pô, Wagner falou, vamos lá no centro da cidade, na Sé, e a gente compra nas lojas de doces, lojas de um monte de coisa ali. A gente foi comprando e ficou que nem sacoleiro. Eu, ele e a Lená carregando as coisas. A Cecília também estava, né, Cecília? Não estava, naquele dia acho que você não pôde ir. E a gente ficou carregando um monte de coisa super pesada ali, levando para PUC a pé. E foi muito legal também, porque foi um coffee break de respeito, inclusive, com baixíssimo custo,
todo mundo adorou, o Summit ficou lotado, e aí, dentro dessa lembrança incrível sobre a realização do primeiro Summit, eu lembro de eu fazendo abertura com o Demi Guettico, que para quem não sabe, é um cara, primeiro que é um cara incrível, um cara super tranquilo, acessível, inteligente, informado, um cara maravilhoso, mas não bastasse ser uma pessoa incrível, ele, como profissional, foi um dos caras que criou a internet no Brasil, que possibilitou, na verdade, que a internet fosse aplicada no Brasil, junto com diversos nomes, obviamente. Dentre esses, a gente destaca o Paulo Brem, que é nosso amigo também, querido Paulo Brem, mas eles possibilitaram ali a instituição do protocolo TCP/IP no Brasil e, consequentemente, o núcleo .br, né, que foi criado e atualmente é presidido pelo próprio Demi Guettico, o professor Demi, que ele é incrível também. Eu lembro da galera chegando com mala, né? Eu achei mó bizarro. Falei, caramba, a galera chegando de mala. Aí eu falei, pô, onde vamos colocar essas malas aqui? Aí a gente pegou uma chave de uma sala do lado, que ninguém utilizava aquela sala ali, para começar a colocar a mala da galera. E aí foi quando o pessoal falou, né? Que tava, pô, eu vim lá de Manaus, eu vim de Belém, eu vim do Pará, eu vim, puta, tinha umas, sei lá, uma dúzia de pessoas que tinham vindo, tipo, de fora, assim, de ônibus, horas e horas de ônibus, e o pessoal chegou na hora do evento, e aí perguntando o local para poder hospedar, enfim. Aí a Lená deu suporte pro pessoal lá junto, enfim, foi bacana. Caraca. Bom, todo mundo falou um momento, eu vou falar o meu também. Muito mais modesto que o de vocês, mas, poxa, sem dúvida, o meu momento do DR, e que eu devo, né, um agradecimento a todos que estão aqui na reunião e os que não estão, é o 30º EDD. Deixa eu puxar a data aqui, foi em 15 de setembro de 2020. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, morando com o Du, morando com os meninos lá na Paulista. Eu falei, caraca, o que tá pegando? Tô em São Paulo, começo da pandemia, o que vai acontecer com a minha vida? E, poxa, de repente eu vi o Caio compartilhando o post do evento. E falei assim, caraca, peraí, o Renato Monteiro vai estar na terça. Deixa eu não fazer injustiça, comentar todo mundo. Diogo Reis, e a Mônica Guise, poxa, para falar sobre fake news, eleições. Eu falei, caraca. E eu assisti, eu lembro que eu estava com meu bloco de papel, acho que papel machê, papel com linha, agora falhou a memória. Um papel com linha, assim, sacando, anotando. Assim, meu, isso aqui está em São Paulo? Ou, putz, isso aqui está em contato com as pessoas que, caramba, eu admiro tanto e está uma tela de distância, de 15 polegadas de distância. E, poxa, esse foi o meu start no Digital Rights. E realmente, poxa, uma forma de agradecer vocês, porque há 20 EDDs eu estava começando a sonhar o sonho do DR. Eu estava inspirado, estava com o olhinho brilhando ali, sentado na mesa da cozinha, chegando no escritório, tentando entender o que era time sheet, não era. Poxa, como que funcionava a máquina de lavar, mas eu estava ali para estudar. E isso só se deve aos tantos outros eventos, ao Lounge, ao Academy, tantos outros EDDs que foram exitosos para que chegasse no 30º EDD. Então, caramba, eu espero que alguém que esteja assistindo essa reunião possa daqui, talvez a 20 EDDs, falar também que esse EDD foi o que inspirou a procurar o DR para fazer parte, para conversar, etc. E eu tremi na base quando o Plínio me chamou e perguntou o que eu posso fazer no DR. Não sei o que eu vou fazer, cara. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui direito. Pô, tenho experiência só em comissão, não sei o que vocês fazem. Caraca, olha essa galera, velho. Eu com quem eles tiraram foto, escreveram artigo. Eu li todos os artigos do DR. E, assim, o peso que o DR carrega e, principalmente, a responsabilidade. Eu acho que esse para mim, realmente, eu acho que é o maior desafio de integrar o Digital Rights. É entender a responsabilidade de ser inspiração para tantos jovens e tantas pessoas, tantos apaixonados por direito digital ou por tecnologia. Então, assim, é lindo, é incrível ver, poxa, o pessoal se deslocando de grandes cidades. Não sei a data de quem vai estar assistindo, mas, poxa, gente, naquela época
o remoto não era tão comum. Poxa, o Renato comentando da aprovação da LGPD, eu quero saber quem que deu uma de Galvão Bueno e diretor Tetra. Porque, poxa, deve ter sido um momento marcante pô, e muito emocionante. Então, eu deixo aqui a minha colaboração com o meu momento marcante do DR. E já aproveitando aqui, eu queria conversar com vocês a respeito dessa evolução, né? Sobre os primeiros anos, poxa, qual que era o ponto de mais dificuldade a ser superada? Poxa, a questão, sei lá, de participação em evento ou tema, uma hora assim, caramba, já falamos de todos os temas da época, a gente vai puxar, falar sei lá, sobre futurismo, ou a própria questão das vertentes, né? Poxa, a gente tem. É muito claro a gente olhar hoje para o TR e saber, poxa, quem tem a vertente mais acadêmica, quem tem a vertente mais social, ou a vertente que é mais comercial. Assim, isso vendo com o privilégio de estar no futuro, né? Mas como que vocês enxergavam, né? E quais foram os principais pontos de superação nessa construção do DR? Posso Sua vez, começar Wagner. Não. daqui, ou Wagner? Hã? Oh, manda bala, Ceci. Não, eu acho que eu vou dizer do meu ponto de vista, tá, em relação a isso. Eu acho que no início, e olhando para o início mesmo, 2015, 16, 17, que não tinha LGPD, né, que não tinha o cenário que a gente tem hoje em dia, especialmente na parte de proteção de dados. Então, cada evento que a gente fazia, e a gente organizava pelo Meetup, a gente pensava num tema, convidava a pessoa, e às vezes não, eu acho que a gente era bem ousado, do tipo, vamos convidar, sei lá, o Demi para participar, sabe? A gente conheceu o Demi e tudo mais. O Wagner tem uma ótima relação com ele, inclusive. Eu lembro o dia que a gente saiu para comer pizza, Wagner, com o Demi. E foi muito legal, eu tenho foto, inclusive. E Ah, eu não aí tenho essa foto, não, eu, hein? eu vou mandar, eu Eu vou também mandar. quero. E eu lembro disso, sabe? Dessa coisa que a gente conhecia pessoas muito, que na nossa visão eram pessoas extremamente renomadas academicamente, profissionalmente, etc. E que a gente teve a oportunidade de conhecer e de ouvir essas pessoas. E eu acho que, pelo menos assim, para minha formação, isso foi muito importante, sabe? Poder ter essa oportunidade. Então, para mim, eu acho que era um desafio achar o tema, deixar tudo muito redondo, organizar, convidar a pessoa, tudo com um cronograma muito certinho, mas ao mesmo tempo era uma coisa, caramba, sabe? Uau, que bom que tal pessoa aceitou poder falar sobre esse tema com a gente. Então, para mim, isso foi muito importante, assim, para minha formação acadêmica, para minha formação profissional, ter tido esse tipo de oportunidade. Vai lá, Wagner. Eu até brinco, né? Todos os eventos, tanto do Digital, os eventos que a gente já fazia, porque no total, lá na PUC, a gente chegou a fazer mais de 50 eventos por ano, né? Então, isso é evento pra caramba. E aí eu brinco, né? Eu falo assim, na verdade, era uma desculpa para fazer para a comunidade, porque é importante para a comunidade acadêmica, mas ao mesmo tempo, tipo, pelo menos era assim que eu via e eu esperava que as outras pessoas também vissem dessa forma, né? Tanto o Plínio quanto a Ceci, que assim, a gente fazia meio que pela gente também, porque a gente falava assim, cara, esse tema aqui é interessante. Com quem que a gente pode aprender, né? Que é tipo que está estudando esse tema. Então, beleza, vamos trazer para a PUC para poder apresentar. Então, meio que, para mim, era como se fosse mini aulas particulares que eu estava tendo. Então, tipo, eu esqueci a galera que estava ali participando
E era bem focando mesmo. Óbvio que tinha toda a parte da organização e tudo mais, mas sempre que dá, tipo, você vai, para um pouquinho, escuta, né? Porque você tá preocupado com o tempo, tá preocupado com um monte de coisa, mas você senta ali no momento, pô, isso daqui ele vai falar, é interessante, deixa eu estar lá na hora que ele vai falar disso daqui. Aí, tipo, você vai, você conversa, né? Você questiona, enfim. Isso eu fiz com todos os eventos e principalmente também com digital, né? Então, todo mundo que foi lá, meio que eu suguei o conhecimento, né? Então, Plínio, Ceci, todos vocês que foram, eu sempre falei assim, beleza, vou o que tem de conhecimento, porque isso daqui vai ficar na academia e outras pessoas vão vir aqui, e aí eu sei com quem eles podem falar se alguém chegar com dúvida, né? Ah, eu tô com dúvida de tal coisa, com quem que eu falo? Fala com o Plínio. Ah, tô com dúvida, fala com a Ceci. Ah, fala com tal. Então, tipo, você tá no meio dessa galera, te possibilita você ter informações que ainda estão sendo debatidas, né? Então, por exemplo, hoje a gente participa bastante, né? De alguns encontros do Mackenzie. E a mesma coisa. Então, por exemplo, teve desembargadores lá, juízes, na verdade, que mudaram o parecer deles que eles iam fazer, né? Porque eles estavam no evento ali e de uma coisa que eu falei, porque na verdade isso eu aprendi com o Demi em algum encontro que eu fiz com ele, entendeu? Que eu falei, pô, isso daqui é legal, essa forma de pensar. Então, eu e o Demi, a gente pensa em algumas coisas, tipo, relacionadas igualmente, assim, né? Sobre liberdade de expressão na internet e tudo mais. E aí você fala assim, bom, beleza, mas eu penso assim. Aí a construção do Demi para chegar naquilo ali é uma outra coisa. Tipo, apesar dele pensar a mesma coisa e não muda nada, só que a construção dele para chegar e embasar aquilo ali, tipo, é fantástico. E aí na hora que você apresenta para alguém e a pessoa fala: "Não, eu acho que tem que fazer isso, isso, isso". Aí você fala aquilo que você aprendeu, porque isso você só vai aprender comendo pizza, entendeu? Ele não vai falar isso dando aula, né? E aí você, porra, olha só que legal. Aí os juízes depois vieram falar comigo e falaram: "Cara, essa linha de raciocínio eu não tinha tido e você mudou o parecer que eu vou estar dando amanhã aqui para 2 casos que a gente tem aqui, porque. E aí, tipo, não foi mérito nenhum meu, foi mérito só de eu falar, porque na verdade isso foi de uma discussão minha do Demi numa outra pizzada, né? Porque, tipo, uma vez a cada 6 meses, assim, a gente sai para comer pizza. Né? Quando tá envolvido com o pessoal que está fazendo acontecer, é muito bacana, porque, cara, os insights que você tem é fora de série, entendeu? Não são coisas que são discutidas em sala de aula. É verdade. Bom, a gente teve diversas dificuldades nesse meio do caminho, né? E eu acho que uma das maiores que a gente enfrenta e vai continuar enfrentando, infelizmente, é engajamento. Eu acho que a gente tem uma instituição, né? O Digital Rights, ele é subordinado à Associação Brasileira de Direito Aplicado à Tecnologia. E é uma instituição sem fins lucrativos. Então, muita gente que se envolve ainda espera um retorno imediato, ainda espera, de alguma forma, uma visibilidade imediata. Não quer construir nada a longo prazo. E todos nós, quando criamos, a gente estava disposto a fazer algo a longo prazo para os outros, não necessariamente para a gente, né? Assim, é bonito de falar. Obviamente que a gente acabou tendo uma projeção legal para caramba, graças ao trabalho que a gente estava desenvolvendo, mas não era necessariamente esse o mote inicial. Só que as pessoas que entram, elas falam, não, vou fazer, vou acontecer, vou trabalhar, vou escrever artigo, vou disponibilizar no site, porque precisa ter um movimento. É uma instituição, é quase um ser vivo que precisa ser nutrido periodicamente para que as pessoas continuem tendo interesse pelo tema, tendo acesso à informação, assim como a essência do Digital Rights desde o início previa. Mas as pessoas desistem depois de 1, 2, 6 meses, enfim, e acabam dizendo que não podem mais dedicar um tempo à associação, ao Digital Rights, porque precisa focar em outra coisa que dê retorno financeiro. Então, teve gente no começo que, puxa, falou, o que você está fazendo isso? Você não vai ganhar dinheiro com isso? Para de trabalhar nessas coisas, sabe? E me magoou muito, né? Eu falei, não é esse o intuito, vamos trabalhar, vamos ver o que a gente consegue, quem a gente consegue alcançar, e foi alcançando cada vez mais gente. Puxa, lembrei agora do Thiago Tavares também, vindo lá do Nordeste, só para o nosso evento do Summit,
E um cara incrível, puxa, ele é o pai do... Eu esqueci o nome da instituição dele, você lembra, Cecília? Da O SaferNet, você está falando. SaferNet, claro. Isso. E recentemente ele teve que se exilar num país da Europa ali por causa de algumas ameaças. E um absurdo que aconteceu, um cara querido demais, mas estava lá no primeiro summit do Digital Rights também. Então, enfim, as dificuldades elas estão intrínsecas ao funcionamento do Digital Rights, mas tem essas questões também políticas. Puxa vida, um cara incrível que participou do summit, participou do evento Digital Rights, sempre teve um contato tranquilo com a gente, e não está mais podendo ficar na região onde ele gostaria de estar. Enfim, é o trabalho, né? A gente vai desenvolvendo aí sem necessariamente saber que vai acontecer alguma coisa, mas a gente desenvolve porque a gente acredita. Bom, eu acho que até pelo horário eu vou bater na última pergunta e deu uma pesada no, não é que foi uma pesada no clima, mas deu uma mudada no clima, mas e eu queria subir aí num tom mais esperançoso, né? Eu estava olhando aqui, né, os primeiros posts aqui do DR, né? Então, com a apresentação de todo mundo, poxa, o Marco usava um penteado diferente, a Maria Cecília está totalmente diferente da foto também, mudou a armação do óculos, é, poxa, a Lena, eu estava vendo aqui a foto do Wagner, né? Wagner, essa foto da cadeira dele são famosas. Pô, o Guilherme. A gente tem que mencionar, tem que destacar também, e eu vou destacar alguns nomes recentes, né? Poxa, a Renata Mota, né? Sempre auxiliou a gente na questão de divulgação nas nossas redes. O Marco Guimarães, sócio do Plínio. Poxa, o Caio César de Oliveira, a Isabela Pari, a Carla Pompilho, que mais? O Duila Hill, né, que tá com a gente. Então, assim, são pessoas, o Guilherme Vieira, né, que foi estagiário, tá junto, a gente está com projeção aí de evento bacana para o próximo mês. Então, assim, esse sonho construído junto é maravilhoso porque se reflete através do tempo. E falando em tempo, eu gosto muito de brincar com essa possibilidade da gente viajar no tempo, graças à internet, né? Tanto olhar os vídeos e falar com a gente do passado, quanto estar aqui aproveitando e conversando com você que está aí no futuro, você quando vai assistir esse vídeo. E eu vou perguntar para você, Plínio, Maria Cecília e Wagner, para vocês, né? O que vocês enxergam como perspectiva ou como um ponto para melhora ou para desejos de evolução do DR para daqui mais 7 anos, em 2030, a gente vai estar fazendo aqui mais o nosso encontro de 14 anos do Digital Rights. Mas o que vocês viram de mudança, assim, do sonho lá atrás, 7 anos, que foi consolidado agora, e quais são as projeções que vocês enxergam para a nossa associação? Eu vou começar aqui uma futurologia, né? Porque o Digital Rights, ele de certa forma, ele vai se adequando à situação do que é carência no mundo com relação à informação. Então, tudo que está em voga, tudo que é necessário esclarecer, tudo que as pessoas buscam um pouquinho mais de informação, é o que a gente oferece, é o que a gente tenta oferecer, pelo menos, né, com a maior das boas intenções. Então, eu falo muito sobre isso com a minha esposa, né? Ela tem uma visão de que a inteligência artificial ela tem um viés muito temerário. E eu entendo a visão dela, mas a gente tem que oferecer algum tipo de esperança para a humanidade, e é esse viés que você está falando, né, Hélio? Vamos trazer um pouco mais de esperança à nossa discussão, né? Porque, embora a inteligência artificial ela vá, de alguma forma, possibilitar coisas incríveis, pouca gente está falando da questão ética, né? E quem está falando com muita propriedade. Então, André Galtieri, com a Núria, pessoas incríveis do Ethics for AI, que eu também estou no grupo de estudos ali, eles são maravilhosos, um abraço para eles. Eles estão falando de ética na inteligência artificial, estou participando desses debates que estão sendo incríveis, e muita gente bem intencionada está falando disso também. Então, eu acho que, de alguma forma, no futuro, daqui a 7, daqui a 10 anos,
o direito digital ele vai estar muito atrelado à inteligência artificial, porque todo derivado, todo fator, fato jurídico, todo fator ocorrido relacionado a uma tecnologia vai ter na base da pirâmide ali alguma decisão automatizada. Então, seja na triagem de dados, seja no tratamento, na manutenção, ou até seja numa curva mal feita de um veículo autônomo e tudo mais. Então, eu acho que o discurso sobre inteligência artificial vai ser um mote a ser desenvolvido, a ser esclarecido para a sociedade como algo que tem o viés negativo, mas pode ser muito benéfico se muito bem utilizado, com regras muito bem estabelecidas e com debates consolidados com relação a tudo que pode acontecer com as pessoas envolvendo uma tecnologia de inteligência e redes neurais artificiais, né? Que tudo é muito sensível, porque você não consegue necessariamente responsabilizar uma pessoa diante de uma decisão automatizada. O algoritmo não está ali porque alguém desenvolveu o algoritmo para tomar uma decisão errada. O algoritmo, na verdade, no início, ele foi feito para aprender, não para necessariamente decidir. A decisão é um outro algoritmo diante do aprendizado anterior. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso, né? O que a gente vai desenvolver no futuro com relação a tudo isso? Eu li algumas matérias, já leio há muito tempo matérias nesse sentido, do que vai ser a inteligência artificial para o futuro para a gente. A gente não vai mais ter aplicativo, por exemplo, no celular. É uma ideia bem interessante que mostra a magnitude das coisas, né? Porque a partir do momento que você quiser fazer alguma coisa, você não precisa do aplicativo. Por exemplo, o aplicativo de um laboratório para ver os exames. Você vai, de alguma forma, iniciar uma inteligência artificial que ela vai mostrar os dados para você relacionados à sua senha, ao seu acesso. Você não vai precisar de uma aplicação, ela vai aparecer no formato que você quiser. Então, você não precisa baixar um aplicativo de um laboratório específico, não. Vai ser mais do que um site, vai ser uma interação direta com o sistema, já com uma inteligência autônoma, realizando ali as possibilidades, né? Então, na base da pirâmide, o que era inteligência artificial era um tema específico, eu entendo que vai acabar se tornando um dos temas principais para a compreensão de todos os outros. Até porque, com o envolvimento de mais tecnologias nesse sentido, cada vez mais. Inclusive, teve a carta recente, né, de diversas personalidades que assinaram, e eu falei para minha esposa, ela perguntou, puxa, por que será que Elon Musk está assinando uma carta, encabeçando uma carta nesse sentido? Eu falei, porque ele quer desenvolver a dele, quer todo mundo atrasado. E batata, né, ele comprou 10 mil chips anteontem, 10 mil placas gráficas de processamento de um algoritmo de inteligência artificial. Imagina. Só, sabe, não é o que a gente espera necessariamente quando a pessoa mostra alguma coisa que está buscando de benefício para a sociedade. Então é isso. Estou querendo colocar como um ponto importante a ética, a discussão ali do que vai acontecer daqui para frente. Então, o Digital Rights nos próximos 5, 10 anos aí tende a ser um mecanismo de fomento à discussão sobre o que pode acontecer de bom e de ruim para o mundo e como possibilitar que seja mais bom do que ruim, né? Nossa, excelente. As falas do Plínio são sempre inspiradoras. Poxa, eu consigo ouvir totalmente uma música épica de discurso aqui no fundo, porque o Plínio, fora de série, né? Sou suspeito por falar. Cecília, Wagner, quem quer continuar? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta, que na verdade é bastante profunda, de uma maneira mais breve, até por causa do tempo. Mas se eu pudesse fazer esse exercício, né? Porque o futuro não é uma realidade concreta, né? A realidade concreta é o presente. O futuro são possibilidades. Então, se eu pudesse pensar numa possibilidade a longo prazo, para além de 7 anos, eu acho que isso é para mais tempo. Eu apostaria da gente repensar a forma como nós, seres humanos, interagimos em sociedade, não apenas vinculado a uma parte tecnológica, como o Plínio comentou,
associado à inteligência artificial, mas sim na forma como nós, enquanto seres humanos, estamos tendo ética ou não ética, consciência em relação a essas questões. Eu me deparo muito com isso no meu dia a dia e é algo que eu penso muito. O conhecimento é uma construção coletiva, né? Como diz o Edgar Morin. Então, de fato, para construir conhecimento sobre algo, é necessário que várias áreas convirjam, várias áreas tenham pontos de intersecção, divergências, etc., para se construir um conhecimento sobre algo. A impressão que eu tenho muitas vezes é que a gente tira um pouco de nós a responsabilidade acerca da tecnologia, sendo que a responsabilidade é nossa. Então, o problema não está na tecnologia que tem viés, o problema está no viés do ser humano. Então, a gente terceiriza um pouco a responsabilidade, na minha visão, que é nossa. Então, eu acho que se eu fosse apostar num futuro de longo prazo, para além de 7 anos, em relação a isso, eu diria que seria repensar, regenerar a forma como a gente pensa, a forma como a gente interage, a forma como a gente tem consciência em relação à tecnologia. Eu tenho muito essa percepção e eu acho que às vezes as pessoas entram em debates sobre a tecnologia em si e esquece do ser humano que está ali, né? E dos seres humanos que estão interagindo com aquela tecnologia num ponto de vista de inteligência artificial, para justamente desenvolver como essa tecnologia vai ser aplicada no dia a dia. Então, se eu for pensar num futuro esperançoso, eu acho que esse é o ponto. A minha esperança é que isso seja repensado, que nós, enquanto seres humanos, repensem a forma como a gente interage, não apenas com a tecnologia, mas com outras pessoas. Porque eu acho que esse é um ponto primordial. A gente esquece que do outro lado tem seres humanos também e que essas pessoas têm emoções, que essas pessoas têm sentimentos, que elas também têm coisas. E eu acho que se a gente levasse isso em consideração, não aconteceria o que muitas vezes acontece, né, de propagação de discursos de ódio na internet, de ofensas, de crimes contra a honra, entre várias outras questões. Então eu acho que nós temos um papel de repensar a forma como nós estamos interagindo com o mundo, com as pessoas e com a tecnologia também, na minha visão, sabe? Que dizer de Cecília que mal conheço e considero pacas. Poxa, sensacional. Eu estou anotando aqui no bloco de notas tudo que eu vou comentar sobre isso. O Plínio virou pauta de conversa de final de semana, no almoço de domingo com os meus pais, que vim colocar com a Cecília, mas já vou comentar já. Vagnão, e você? Qual que é a tua resposta? É, pô, tipo, como a Ceci falou, né? São várias possibilidades, né? O futuro não está fechado. Então vai depender muito, enfim, das pessoas que estão ao entorno para fazer as coisas acontecerem. E aí, novamente, o que a Ceci falou, acontecer o quê? Né? Tipo, eu acho que a gente tem que repensar realmente esse lance de interação, sabe? Uma das coisas que eu converso bastante com o Demi, e isso, putz, é desde as antigas, assim, desde a época, porque foi o Dick que meio que me mentorou no início, mais na área de sabe, junto com todo o pessoal ali que tinham fundado o IG. Então, eu acho que, assim, o que a gente debateu lá, que a gente compra, estão se falar tecnologia, né? Não, porque a tecnologia, porque nós temos que criar uma lei digital agora. Não, porque a lei... Cara, a gente já tem uma legislação fantástica, tipo, eu acho que é uma das mais completas. E aquilo, só mudou o meio, né? Então, se amanhã tiver, ao invés de internet, a gente estiver falando de uma conexão ponto a ponto, peer-to-peer, porque tá todo mundo já com um implante no cérebro, aí vão querer fazer outra lei agora, porque é a lei agora para poder fazer
a questão do que pode e não pode se falar de cérebro a cérebro, né? Então, assim, não é o meio que a gente tem que focar, a gente tem que focar nas pessoas. E as pessoas esquecem que quando a gente está na internet, que tem pessoas por trás da tela, né? Então, essa parte que a gente fala aí de discurso de ódio e tudo mais, cara, você tem as pessoas ali por trás e na internet as pessoas perdem esse filtro, né? Elas perdem o respeito. Eu vejo pessoas, tipo, discutindo com um professor, assim, mas absurdamente, xingando, e aí depois chega, sabe, na sala de aula, é como se nada tivesse acontecido. Não, aconteceu, sabe? Não é porque foi num outro meio, né, que foi na internet, que o seu xingamento com aquela pessoa agora vai ser relevado, sabe? Tipo, é irrelevante. Não. Então, assim, a gente vem de uma importância agora que é justamente da educação, né? Da educação, mas não a educação só, essa educação formal na universidade, mas uma educação das pessoas como tratar, sabe? Como você conversar. Ó, a internet é só um meio, tá? Então, tipo, se você não fala assim na frente da pessoa, você não vai falar assim na internet, né? Porque você pode encontrar um dia essa pessoa, enfim. Então, é mais uma questão de desmistificar isso, né? E a gente parar de ficar focando em tecnologia. Porque agora a gente tem que focar em fazer leis para a inteligência artificial. Cara, quem vai estar programando por trás da inteligência artificial são pessoas. Tipo, sempre são pessoas, né? Outro dia eu estava conversando aí com o pessoal lá do Mackenzie, o pessoal falou, não, a gente tem que trabalhar por uma internet mais segura. A gente tem que... Não, eu não acredito numa internet mais segura. Eu acredito em pessoas mais seguras, né? A gente tem que trabalhar nas pessoas. Né? A internet é só um meio, né? A gente está terceirizando. Não, a internet tem que ser mais segura. Eu preciso ter firewall agora para poder falar o que vai poder ser dito ou não dito. Não, não é isso. Você tem que trabalhar as pessoas. As pessoas que têm que começar a ter um pouquinho mais de respeito, sabe? Que não é porque você tem ali aquele filtro da internet, né? Que você perde, que você vai xingar, enfim. Eu acho que o foco são pessoas, né? Do início ao fim. E o desafio é porque, cara, do mesmo jeito que a gente está falando agora para uma sociedade com digital twins, né, que a gente está falando aí de cópias, né, de réplicas do que acontece no mundo real, no mundo virtual, eu acho que vai acontecer o momento que a gente vai ter digital twins, não só também de ativos relacionados a empresas, a gente vai ter digital twins nossos, né, pessoas ali, assistentes pessoais nossos que vão poder acompanhar tudo que a gente escreve na internet, enfim, fazer um crawler ali de tudo, né? Tudo que é nosso. Então, olha aí, todos os artigos que eu escrevi, olha tudo que eu postei, enfim, e vamos trabalhar junto, né? Então, você vai ter digital twins ali relacionados à pessoa. Isso já é uma realidade, né? Quando a gente já está falando em empresas, né? E esse vai ser o futuro, né? Então, tá muita gente falando inteligência artificial, é legal, mas eu estou indo além, né? A gente está falando aí já de digital twins utilizando a inteligência artificial, né? E o principal legal, hoje a gente está falando de digital twins, estamos falando de liberdade de expressão na internet, beleza, mas a cada passo que a gente vai dando, né, a gente falando aí dos próximos 7 anos, a gente não pode cair naquela armadilha de defender somente a última tecnologia do pacote de bolacha, né? Porque é acumulativo, né? Então, se hoje a gente está falando, voltou à tona de falar sobre proibição de jogos, isso a gente já falou lá em 2000, sabe? Se hoje a gente está falando em interoperabilidade na rede, cara, isso a gente já falou lá em 1997. Se a gente está falando em internet distribuída, né, hoje ela é descentralizada, né? Deixar bem claro que é distribuída e descentralizada ali. A gente está falando de formas diferentes ali de disponibilizar a infraestrutura da internet. Cara, a gente já discutia isso lá atrás, só não era viável porque ainda você não tinha aí fibra ótica de ponta a ponta. Hoje você tem fibra ótica chegando na sua casa. Então, hoje, daqui uns dias, você não vai precisar de servidor. Você, na sua máquina, você também é um servidor, né? E aí você começa a ganhar por espaço hospedado na sua máquina. Mas o que está sendo hospedado na sua máquina? Será que é algo de conteúdo criminoso? Não sei, porque está criptografado e você está distribuído isso na internet, né? A gente está falando ali de
de direito ao esquecimento na rede. Pô, isso quando chegar na internet distribuída não vai existir mais, sabe? Tipo, uma vez que tá lá, não tem como mais tirar, saca? Então as pessoas vão ter que ser mais responsáveis ainda daquilo que elas colocam na rede, porque não vai simplesmente com uma canetada de juiz você desindexar, saca? Então, assim, são muitas coisas que, na verdade, quando a gente está falando de uma construção de história aí de 7, 14 anos, 21 anos, ela não é para defender a última tecnologia da bolacha, né? Do pacotinho da bolacha. E sim tudo aquilo que a gente já discutiu, tudo aquilo que a gente já gerou de conhecimento. E esse desafio, né? Porque eles falam assim, porra, neutralidade de rede. Pô, legal, isso tá falando no Marco Civil. Porra, mas na LGPD, pô, já coloca isso em xeque, já tem alguns juízes que estão colocando isso em xeque. Aí você tá falando em neutralidade de rede, em questão técnica, você quer que isso acabe, saca? Aí isso começa a entrar em conflito. Então, pô, o que você defendeu lá atrás? Não faz sentido mais defender agora? Tipo, mudou? Então, é muito difícil. E esse é o desafio, sabe? É a gente continuar olhando para trás e falando, bom, vou ser coerente, né? Lá atrás eu defendi isso, vou continuar defendendo isso agora, adaptar algumas coisas, né? Porque se você também fica só aceitando aquilo ali, se torna dogma, né? Então você tem que estar aberto também a absorver outras coisas. Então eu acho que esse é o grande desafio para os próximos 7 anos. Não só defender a última tecnologia, mas olhar tudo para trás, né? Toda a base de conhecimento geradas por meio dos vídeos, por meio das discussões, e falar assim, legal, como a gente consegue trabalhar numa sociedade melhor, sem esquecer tudo aquilo que a gente já discutiu, porque senão a gente vai ficar fazendo igual questões de moda, né? Aqueles negócios com ombreiras de moda e depois volta, né? Aquelas bocas de sino sai e volta. É a mesma coisa. Se a gente não olhar para trás, a gente vai ficar voltando o tempo todo, como se fosse moda. Pô, agora vamos discutir de novo a retirada de jogos digitais. Pô, a gente já discutiu isso lá atrás, já falou que o problema não está nos jogos, já falou que está no problema na educação, né? Ah, não, agora vamos tirar o conteúdo da internet que está violento, né? Cara, sempre foi violento. A gente tem que sentar com os filhos e usar todas essas imagens de violência como didático, né? Não apagar. Porque se ele quiser, ele vai atrás, ele vai descobrir isso na Deep Web. Então, por meio de canetada, você tira, mas você não vai acabar com o problema. Né? A mesma coisa, foi discutido isso lá atrás, na época de MTV, né? Pô, não pode falar quando os artistas com 27 anos, eles se suicidam, porque isso vai gerar suicídio em massa. Cara, é só sentar com seu filho e conversa. Senta com seu sobrinho e conversa. Usa isso para conversar, para, sabe, ao invés de simplesmente achar que de uma forma mágica vai sumir da internet, né? Então, eu acho que a gente está indo para uma sociedade cada vez mais consciente e a gente tem que brigar por isso. Não a falsa consciência, né? Que não vai ter agora a internet, diferente do mundo real, vai ser um mundo da Alice no País das Maravilhas, é um mundo fabuloso, lindo. Não, cara, tipo, vai ter assassinato, vai ter tudo, né? A gente tem que saber como lidar com isso, né? E não com uma forma falsa. E esse vai ser um dos grandes desafios, a gente conseguir continuar mostrando para as pessoas que o problema não é a tecnologia, e sim são as pessoas. Educação. Pegando o gancho aqui na fala do Wagner e até já encaminhando para a fala de finalização, realmente eu acho que a chave de tudo é o respeito e o amor, né? O Emicida tem na sua recente música, recente, não tão recente, já faz alguns anos, mas Principia, né? Tem um poema maravilhoso do pastor Henrique Vieira, né? Que é a solução, a descoberta, né, do elo, né? Que todas as cores é o amarelo, mas fala muito sobre amor, sobre perdão e tudo mais. Eu acho isso muito impactante, né? Como a gente pode conectar com as nossas novas realidades. E é o ponto que a gente já falou em alguns EDDs, né, Plínio? Sobre as soft skills, né? Que foi muito bem que você colocou, o Wagner, você colocou sobre cuidar da pessoa que está ali atrás também, né? Pô, a gente tem que falar de saúde mental, a gente tem que falar de segurança, de como buscar por que não, uma internet também mais justa e perfeita para todos, né? E assim, o Wagner falou no negócio de esquecimento, eu já vou puxar um gancho aqui. Todo mundo falou de foto, então eu vou pedir para que vocês mandem essas fotos para a gente postar um TBT do Digital Rights. Estamos aqui numa quinta-feira, no dia 13 de abril,
Então, poxa, foto, tá? Não vamos mandar para todo mundo, gente. Pode mandar por celular, por direct para gente postar, para a gente ter esse ponto de memória. Se você também ficou curioso, tipo, não é papel cochê, é papel ao maço, eu falei lá atrás. Então você estava com isso na cabeça, agora já tirei a sua dúvida. Mas voltando aqui para o ponto do Plínio no almoço de domingo aqui em casa. Eu conversei com meu pai sobre tecnologia e tudo mais e tal. E meu pai sempre foi um puto de um entusiasta. Falando sobre BI, né, conversando sobre inovação com a minha irmã, meu cunhado. Enfim, mesa de domingo gostoso ali para a gente trocar ideia. E eu comentei com meu pai, estava até falando sobre, poxa, mas e os robôs, etc., inteligência artificial. Eu falei, poxa, pai, é igual o filme Wall-E. E eu desconfio que deva ter uma miniatura do Wall-E no quarto da Yasmin. Porque o que o Plínio fala de Wall-E, eu falo, poxa, eu jurei que o nome dela ia ser Iva. Caraca, velho, não é possível. E, pô, pra quem não conhece, o Plínio é fã do filme Wall-E, tem uma tatuagem aqui no braço, né? Assim, e eu comentei muito com ele sobre o que o Plínio sempre fala, né? Tipo, poxa, a comodidade dos humanos no filme, a dificuldade para levantar e principalmente sobre o final, que casa muito com o que a Cecília comentou, né? Da responsabilidade dos humanos, né? Da cena final, do capitão tomando o controle da nave novamente, né? E assim, dando um novo rumo. E esse é o rumo que a gente vai buscar para nossa vida, para nossa sociedade, para o grupo que a gente está inserido, para nossa rede, né, para nossa bolha ou estourem as bolhas, mas assim que a gente para gente buscar, né, um mundo cada vez mais leve das soft skills e mais amoroso, um mundo com mais igualdade, mais perspectiva para todos. Então essa é a minha fala final, né? Eu agradeço a vocês que estão presentes aqui online no YouTube, agradeço o Plínio, a Cecília e o Wagner. E antes de encerrar oficialmente, eu gostaria de abrir a palavra para vocês. Plínio, Cecília, Wagner, fiquem à vontade para as considerações finais, agradecendo imensamente, poxa, o carinho aqui nessa nossa 1 hora de bate-papo e a possibilidade de compartilhar e aprender tanto com vocês. Que honra, que aula, que incrível. Que aula particular que eu tive hoje, né, de estar com tantas pessoas incríveis no mundo do direito digital. Mas, enfim, fica espaço aberto para as considerações finais, gente. Ah, muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava aqui olhando o meu telefone para achar as fotos. Eu vou mandar. Eu vou separar as fotos e vou mandar. Eu vou procurar a foto da pizzaria com o Demi, eu vou ver onde que ela está. Mas a foto da Uninove eu tenho outras fotos também, eu vou mandar para vocês. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Quando a gente vê, né, o valor, a simbologia, né, que ter um registro proporciona para que a gente consiga ter uma perspectiva, né, em relação a olhar para o passado, estando no presente, né, com todo esse carinho de quanto o passado foi bonito nessa construção coletiva em relação ao conhecimento, e o quanto que só depende de nós que o nosso futuro também seja bonito, né. Porque somos nós que construímos o futuro. Então eu acho que é isso, é trazer um pouco para si essa responsabilidade. Nós somos o futuro nessa perspectiva. O futuro que a gente almeja é o futuro que a gente constrói no nosso dia a dia. Então se a gente quer um ambiente, mais ético, mais seguro, mais feliz para todo mundo, com tudo que foi comentado, eu acho que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, e assim fazendo no nosso dia a dia, a gente consegue construir um futuro bonito para todos nós. Pelo menos é essa forma como eu penso. E se eu puder apostar no futuro, eu aposto num futuro esperançoso para tudo isso. Obrigada, gente, foi um prazer. Plinão fecha? Deixa o Plinão fechar, né? Bom, assim, fazer uma reflexão bem rápida, né, por causa do tempo, mas eu ultimamente tenho colocado várias coisas em xeque, né? Então eu não sei, realmente eu não sei, tá? Isso que eu tô jogando para vocês aqui é para a gente refletir, porque eu não tenho a resposta e nem sei quando eu vou ter a resposta. Não sei se eu fico otimista ou se eu fico pessimista, né? Então eu acho que vai depender bastante
do caminho que a gente vai tomar. E mesmo tomando o caminho, foi aquilo que a Ceci falou, a gente pode tomar um caminho, mas pode ser que lá na frente a gente vai, pô, a gente, né, estamos indo para um caminho não tão legal. Como o futuro é a gente que está escolhendo, a gente pode voltar e falar, opa, dar um passo atrás e tentar melhorar. Mas eu tenho sinceras dúvidas, né, o quanto... Vou falar do pessimista e do otimista. Eu tenho uma sincera dúvida quanto ao direito digital, né, em termos de liberdade de expressão. Eu acho que vai ser um desafio cada vez maior, né? E governos vão cada vez mais suprimir a liberdade, e como a internet foi, né? A internet, o surgimento da internet foi um ato libertário, né? Foi justamente para isso, né? Todo mundo pensa que só foi por questões militares e tudo mais, mas não, era a galera que estava envolvida ali, né? Quem lê alguns livros ali da época do surgimento da internet, a gente está falando do movimento hippie dos Estados Unidos, então foi uma galera que estava envolvida no software, né? Software livre, tudo isso veio desse movimento libertário, de liberdade de conhecimento, de liberdade de expressão, sabe? Que surgiu a internet. E aí, obviamente, quando você vai aí tendo um aparelhamento de tudo, né? De todas as instituições, você, querendo ou não, vai ter aí cenários onde a gente vai ter o direito suprimido. Só que daí, esse é o lado pessimista. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o lado otimista, porque eu olho do mesmo jeito que a internet ela foi criada para revolucionar, e um ato libertário, eu acho que o surgimento de internet distribuída causará novos problemas, né, como esses que eu comentei, de não ter mais direito ao esquecimento, uma vez que está lá o conteúdo, acabou. Então, pô, saiu uma internet, foi uma foto minha que vazaram, tem eu pelado e está lá, na blockchain registrado. Porra, acabou, não tem como mais tirar, entendeu? Então, eu vejo o lado positivo, né, disso. Do lado positivo também tem o lado negativo, né, como tudo. Então, você tem ali as pessoas se reinventando para uma internet distribuída, para a gente voltar a ter esse ato libertário com responsabilidade, né? Com esse lance aí do que a Ceci comentou, do que o Plínio comentou, né? Da gente ter responsabilidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo sem a supressão de governos totalitários, né? Que podem surgir e podem desaparecer, né? Tudo isso vai depender da gente, né? Então eu tenho essa visão que sim, a gente pode ir para um lugar bem pior, né? Mas eu acredito no ser humano em termos de atos libertários, dele conseguir sair dessa encruzilhada para algo que retome o poder do ser humano, que é o poder de pensar e o poder de fazer acontecer, porque só a criatividade e a tecnologia que a gente tem por conta dessa liberdade, né? Então, se a gente for avaliar aí países que você tem supressão de liberdade de expressão e tudo mais, você vê que literalmente existe um modo de tudo que é feito em países que você tem liberdade para pesquisar, que você tem liberdade para você se expressar, né? Então, assim, você vê vários países aí que estão na ponta tecnológica, mas não da tecnológica futura, né? Sim de coisas que já foram desenvolvidas, que colocou em massa e aí produziu, legal, né? Mas o ato de pensar, o ato de revolucionar, né? A computação quântica, tudo isso vai continuar vindo de países onde você tem a liberdade de expressão acima de tudo. Porque no momento que você não tem e alguém fala para você o que você pode pesquisar, o que você pode fazer, o que você pode falar, o que você pode pensar, pode ter certeza que não vai existir mais inovação e com isso não existe melhora da vida do cidadão. Muito boas ponderações. Eu parto também da ideia do otimismo, né? Eu acho que a gente tem que construir as coisas pensando no melhor, torcendo pelo melhor e trabalhando pelo melhor. O otimismo ele só vence se você trabalha por ele também, né? Porque eu acho que Cortella que fala, e eu partilho do que ele fala, que o pessimista é um grande de um preguiçoso. Que é muito fácil você falar que vai dar tudo errado, e, óbvio, vai dar, você não fez nada para fazer dar certo, né? Então, e quando o Hélio fala do All-E, é porque eu usei isso numa palestra que ele participou, né? Eu falo do All-E porque é uma visão que parte, na explicação que eu falei, provavelmente o Hélio lembra,
foi mais no sentido otimista, porque se acontecer a parte pessimista, vai acontecer igual o Wall-E, porque como é que fala, a inteligência artificial, de alguma forma, ela vai considerar a gente como um animalzinho, só que ela não vai necessariamente fazer mal, ela vai querer cuidar, e vai querer cuidar tanto que o ser humano vai ficar preguiçoso e vai ter tudo provido, comida, bugigangas, enfim. E no filme Wall-E é exatamente isso, são pessoas que não fazem absolutamente nada da vida, vivem no espaço porque poluíram o nosso planeta de uma forma tão destrutiva que ninguém pode mais viver por aqui, e eles vivem em uma plataforma, como se fosse um carrinho dos Jetsons, que não toca no chão, né? Eles ficam deslizando de um lado para o outro, bebendo um suco, um milkshake, e todos sem se cuidarem, sem cuidarem do planeta que abandonaram, vagando pelo espaço sideral sem fazer absolutamente nada, porque são muito cuidados pela inteligência artificial e por tudo que eles produziram. Então, eu não quero essa visão, eu não tenho tatuagem do Wall-E, eu não quero isso. Eu gosto do filme Wall-E como explicação representativa do que pode acontecer. Na pior das hipóteses, assim, também uma pior das hipóteses otimista, né? Porque tem gente que tem uma visão destrutiva do que pode acontecer. Mas é isso, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Estava com saudades desses encontros, da gente trocando uma ideia, conversando. Foi super legal. A gente celebrar o 50º encontro. Foram 50 vezes que a gente fez um evento mensal de direito digital. E fora os outros, né? O Digital Rights Summit, Digital Rights Lounge, Digital Rights Academy. Enfim, que tem sido uma história incrível. E estou muito feliz de ter construído isso com vocês e de ter partilhado esse sonho com vocês. Muito obrigado. Poxa, eu vou me retratar aqui, vou exercer meu juízo de admissibilidade para a gente reforçar. Realmente, não quero colocar o Plínio numa questão crítica do filme, do Wall-E, mas é porque, poxa, eu sou fã de animação e eu nunca tinha parado para pensar nessa correlação e isso me marcou bastante. Agora, Plínio e Wall-E estão na mesma nuvem aqui de ideia. Realmente, assim, é para puxar que, poxa, essa discussão sobre IAs, etc e tal, sempre teve presente, tipo, para cultura pop, etc, para fácil compreensão e como a gente, né, através do nosso conhecimento acadêmico, nosso conhecimento laboral, pode trazer a descomplicar, né? E essa é a nosso principal objetivo, nossa razão de existir aqui do DR, se descomplicar o direito digital. Eu tinha notado mais alguma coisa para falar. Verdade, meu pai não assistiu o Ali. Falei, pai, não é possível. A gente tem que assistir final de semana. Então, no próximo de semana, eu vou assistir e vou pegar as considerações dele. Mas, poxa, eu queria agradecer imensamente ao Plínio, à Cecília, ao Wagner, pela possibilidade de a gente estar aqui hoje conversando sobre os nossos 7 anos, né, de Digital Rights. Fico muito feliz de fazer parte dessa história, destacando, poxa, incrível apoio do Plínio e do Marco, sempre incentivaram, né, poxa, desde o início. Então, sou muito grato ao Plínio, ao Marco, ao Wagner, à Cecília, e todo mundo que passou pelo DR, seja de diretoria, ou seja assistindo, não importa, mas todo mundo que vivenciou o DR, porque o DR faz parte da minha vida, o DR é um sonho compartilhado, graças ao desejo, graças à vontade e à realização de vocês. Então, eu agradeço imensamente. Muito obrigado por transformarem a minha vida. Plínio, Cecília e Wagner. Obrigado a você que está aí no YouTube assistindo a gente para conversar um pouquinho, para aprender um pouquinho sobre direito digital. E eu convido que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, @digitalrightscc. É o nosso site, é o nosso Instagram. Fique à vontade, mande mensagem para a gente conversar, sugestão de tema, etc. E eu já vou deixar um convite para o nosso 51º Encontro Digital. A gente vai conversar com a Miriam, que é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a NPD, vai falar sobre inteligência artificial e produção de dados, ou melhor, produção de dados e inteligência artificial. O encontro, as inscrições já estão abertas no 5, a gente vai começar a divulgação amanhã no nosso Instagram. E, poxa, fiquem à vontade para participar, para conversar e mandar direct, falar sobre temas de TCC. A gente está aqui para crescer junto, para sonhar, para compartilhar e para ter esse momento coletivo, transformar o mundo dessa maneira.
Eu agradeço você pela presença. Uma ótima noite, uma boa semana. Vou encerrar a gravação por aqui. Até mais, gente.